Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Eu me chamo Richard Sachs, sou empreendedor e associado do IEE, o Instituto de Estudos Empresariais. E está aqui comigo hoje na apresentação Hugo Miller, também associado do IEE, graduado em Engenharia de Produção pela URGS, também estudou Finanças e Contabilidade pela LSE em Londres. Atualmente é sócio da Bettler Assessoria Financeira, onde atua nos processos de estruturação e negociação de operações estruturadas de M&A, assim como é responsável pela parte de Corporate Finance da assessoria. Além disso, já atuou na área financeira da adquirente GetNet, uma empresa do Grupo Santander do Brasil. Nosso entrevistado e convidado especial, Fernando Marchetti, com mais de 25 anos de atuação executiva no mercado financeiro e de capitais, gerenciou a mesa de operações de renda fixa e mercado aberto da Fila, foi diretor de investimentos e diretor financeiro do Banco Sicredi. Assumiu posteriormente a posição de CFO e vice-presidência executiva do Grupo Sicredi. Em 2014, tornou-se sócio e assumiu a presidência executiva das empresas do Grupo Quantitas. Foi professor de especialização em mercados de capitais e programa de pós-graduação em administração da URGS e do MBA em mercados de capitais do Instituto Educacional BMF Bovespa. Ex-presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, IBFRS, e atualmente vice-presidente e coordenador da divisão de economia da Federação. Membro de conselhos de administração e consultivos, administrador de carreiras pela CVM e certificado pela ANIBA. É graduado em administração de empresas com área de concentração em finanças e mestre em economia, ambos pela URGS. É também alumni da London Business School. E atualmente, Fernando é sócio da Bettler Assessoria Financeira, uma empresa porto-alegrense com destacada atuação nos mercados de M&A e Business Consulting, com mais de 3 bilhões em transações de fusões e aquisições nos últimos 5 anos. Fernando, Hugo, sejam muito bem-vindos. Obrigado por aceitarem o convite. Boa noite, Richard. Bom, o episódio de hoje promete, então vamos para a vinheta. E agradecer aos nossos investidores, Bitso, Évora, Gerdau, Grupo RBS, nossos apoiadores Ouro, Atlas Network, Grupo A Mais Educação, Itaú, Icatu Rio Grande Seguros e PUC-RS. Você ouve agora FLcast, o podcast do Fórum da Liberdade. Bom, Fernando, tu tem uma experiência grande aí no mercado, né, financeiro e de fusões e aquisições. Então, conta para nós um pouquinho o que é a Bettler, o que vocês fazem aí também, e para a gente iniciar essa conversa aí. Perfeito. Bom, a gente, como casa, se organizou com 2 braços distintos, um braço de Business Consulting, que é bastante focado em companhias de porte médio, e eu diria aí, o estado do Rio Grande do Sul até porte grande, né? A gente tem um estado assim, é um estado que as companhias de porte grande mesmo são poucas, né, na verdade. Então, são companhias de porte médio, quando a gente olha padrão Brasil, né? E tipicamente em projetos que são de desenvolvimento e crescimento, né? A gente não trabalha com reestruturações, empresas com dificuldade financeira. Em geral, realmente a gente é procurado nesse campo ou para desenvolver um novo projeto, uma nova área de atuação em determinada companhia, que é quando ela pretende desenvolver uma nova vertente, uma nova frente, um novo produto, ou efetivamente quando tem uma ambição de crescimento e ela busca um assessoramento de como desenvolver umas competências para buscar essa ambição de crescimento. Do lado de transações, então, é uma companhia, muitos da casa, que tem uma origem no mercado financeiro, no mercado de capitais, então a gente trabalha na parte de assessoramento de transação, mas eu diria que com a complementariedade de poder ajudar a financiar a companhia até que ela esteja no estágio de maturidade para ir diretamente para a transação. Tanto é que essas disciplinas se comunicam, né? O Business Consulting, né? A parte de preparação da companhia e a parte de transações. São, inclusive, equipes que em muitas operações trabalham de forma complementar, né? O próprio Hugo, né, trabalha conosco assim nas 2 frentes, assim, né? Coordena a área, por exemplo, de Corporate Finance, que atua para os dois núcleos de negócio, assim, né?
Perfeito. Em termos de planejamento, assim, Fernando, se puder contar um pouco para a gente, assim, o que tu enxerga nas companhias do mercado do Rio Grande do Sul, quais são os grandes desafios em termos de planejamento financeiro, direcionamento estratégico que elas têm, justamente para atingir essas ambições de longo prazo que as companhias têm e quais são as características e competências que a empresa tem que desenvolver para conseguir aí gerar valor no longo prazo, o que tu entende que são características importantes aí? Se me permitir até, eu vou voltar um pouco, porque eu acho que muitas das companhias, assim, boas companhias, né, companhias que têm boa performance, companhias com boa reputação, boa penetração de mercado, em algum momento, quando elas começam a discutir os desafios do ambiente onde elas estão, elas começam a entender o que está acontecendo ao redor delas, como o setor está mudando, às vezes por questões normativas, estruturais, concorrenciais, muitas vezes porque o cliente mudou, né? O cliente dele mudou, o cliente da empresa está mudando, o setor está mudando, a empresa está sentindo que ela tem que enfrentar aquela mudança, né? É ali que, em geral, ela se defronta com um desafio de dentro de casa, né? Ela não está conseguindo dar as respostas para aquilo que está acontecendo. Pode ser qualquer uma dessas, né, razões que faz com que ela questione que movimento fazer, né? Que movimento exercitar. Quando ela, em geral, nos procura, né, nós ou outra casa qualquer, né, que vai fazer esse assessoramento, eu diria que nem sempre está claro para ela que ela tem que revisitar o seu estratégico. Né? Eu digo que ela está vendo o que está acontecendo, mas nem sempre tá maduro na companhia que eu deveria revisitar o meu estratégico aqui, né? Ou até fazer um novo planejamento, dependendo, né, o setor onde ela está, quanto essa mudança estrutural pode ser significativa. Né? Então, o que eu percebo, obviamente que varia de companhia para companhia, mas é bastante mais comum do que a gente imagina. As companhias, elas exercitam um determinado encaminhamento, eu diria, de posicionamento, né? E elas têm uma dificuldade, eventualmente, de ajustar essas mudanças que estão acontecendo. É bastante comum a gente enfrentar isso, né? É muito mais comum, ainda fazendo o link que provocou, de que a gente enxergue que, às vezes, assim, a ambição estratégica, né, que até pode ser boa, né, ou pode estar sendo exercitada aí já com apoio de uma consultoria ou não, né, ela não se comunica com essa parte financeira. É muito comum, né? Então, é o seguinte, eu tenho uma boa vontade, uma boa ambição, eu enxergo que eu quero ir para lá, ou desenvolver um produto e tal, e não se fez cálculo se faz sentido isso, né? Muitas vezes, assim, essa competência não está claramente dentro da companhia, né? É bastante desvinculada uma coisa da outra, tem muitos casos. E acho que, pegando um link, assim, eu acho que a gente vê muito por aí, assim, empresas, né, que, digamos assim, elas têm uma ambição de ir para algum lugar, mas elas têm uma dificuldade, assim, de direcionar, de fato, o planejamento delas e fazer ações em prol do longo prazo. A gente vê empresas com iniciativas pouco alinhadas com o planejamento estratégico delas, e a gente passa por uma etapa, assim, de transformar tudo aquilo que tu planejou em termos estratégicos, financeiros, para a parte da implementação, assim. Acho que, na nossa vivência, acho que é um dos momentos que a gente vê mais gaps, assim, de fato não conseguir atingir alguma coisa porque não está implementando o que se definiu. Como tu vê, assim, a importância desse processo de implementação dentro das empresas e quais são as competências necessárias ali para as empresas conseguirem, de fato, pegar, ter uma visão clara do que quer fazer e, de fato, fazer no dia a dia, assim, o que tu entende que são competências importantes nesse sentido? Perfeito. Eu acho que passa também, assim, eu acho que o caminho de implementação ou ter um sucesso na implementação talvez passe ainda pela etapa que a gente citava agora há pouco, do planejamento financeiro, que muitas vezes, assim, se eu desenho uma ambição, ou desenho um bom plano estratégico, sem um exercício financeiro adequado, sem eu testar, assim, as alternativas estratégicas que eu tinha na mão, né? E eu com essas alternativas estratégicas, avaliar aquelas que estão gerando mais valor ou menos valor na companhia, eu nem bem priorizo aquilo que eu devo fazer antes, né? Eu acho que um bom exercício estratégico está bem amarrado com um bom planejamento financeiro
inclusive para avaliar o seguinte, a tal iniciativa, antes da outra, né, considerando que ambas as iniciativas sejam, né, já testadas e que gerem valor para a companhia, que eu acho que é o primeiro exercício. Ó. Eu testar diversas alternativas e ver, essas alternativas geram valor para a companhia. Eu pego a companhia em estágio zero dela e traço uma espécie de valuation dela, ela vale tanto. Tais e tais estratégias que eu estou definindo, essas alternativas melhoram o valor da companhia ao longo do tempo ou não? Acho que é o primeiro exercício. Uma vez que sim, né, destas alternativas, algumas delas, prioritariamente, agregam e tem uma ordem de geração de valor na companhia. Né? Esse é o primeiro exercício, que eu acho que é a chave. O segundo exercício, então, uma vez definido quais são as prioridades dentro desse caminho estratégico, é realmente descer eu diria assim, com muita consistência, né, em planos de ação de implementação dessa estratégia. Que ele entra no primeiro campo, assim, numa questão mais macro, assim, o que são os grandes projetos, né? Quem serão os líderes desses grandes projetos e como esses grandes projetos vão derivar em microprojetos, que lá dentro vão ter um dono da companhia. E se estabelecer KPIs lá bem claros, assim, de quem é que será o medido, né, de cada uma dessas frentes. E coordenar essas frentes, assim, essa gestão dessa frente, a governança dessa implementação, é bastante severo. Eu diria que grande parte dos desafios dos planejamentos estratégicos está na implementação. Eu acho que tem muitos bons planejamentos também, né? E tem muitas boas consultorias, grandes companhias, né? Dispõem das melhores casas internacionais. E talvez o gap está naquilo que tu falava, né? O que é botar no ar aquilo que foi bem definido. Se enxergou bem o que está acontecendo no mundo, o concorrencial, a mudança no hábito do consumidor daquele segmento, se entendeu assim as mudanças estruturais eventualmente que estão acontecendo, o que está tendo de inovação, se desenhou bem um bom caminho de prioridades, está bastante claro isso, e botar no ar dentro da companhia, né, tem uma questão, a cultura da companhia não foi cuidada, a preparação de quem era responsável não foi tratada, às vezes a questão do ambiente de mudança não foi, a cultura de mudança não foi ali trabalhada, e ela não vai para o ar, né? Vira uma boa peça de PowerPoint na parede lá que alguém vai guardar, mas não vira resultado na companhia. Sim. Fernando, não, aproveitando, tu comentou assim, muitas vezes as pessoas sabem que tem que fazer, só que, como tu falou, o desafio às vezes é implementar, né? Tem tudo ali e não consegue. Então, como é que se faz para conseguir implementar isso? Como é que se vence esse desafio aí maior, né? Eu diria que assim, a companhia, né, sobretudo as companhias maduras, maiores, né, elas conseguem fazer dentro de casa com um trabalho de preparação para essa mudança, né, dependendo do tamanho que essa mudança significa. Né? Você pode trocar algumas pessoas, você pode identificar dentro do grupo quem é que está mais preparado para liderar as principais frentes estratégicas, liderar esses microprojetos lá dentro, né, que por sua vez vão ter os seus líderes, né, que são as equipes internas. Outras casas, companhias grandes também, usam consultorias, que assim, eu não tenho hoje a cultura disso, eu não tenho tal disciplina aqui dentro de casa. Eles contratam essas disciplinas, né, contratam as consultorias focadas aonde assim, a mudança é mais significativa no primeiro momento, e essas consultorias trazem para dentro de casa a cultura, né? Em geral, a boa consultoria, ela vai lá, tem um trabalho dentro de uma empresa e sai ao momento, né? Ela deixa, né, um pouco ela passa para dentro um pouco de cultura naquelas mudanças que são necessárias que a companhia contratante não detém. Companhia de porte médio, companhias menores, assim, é muito comum em startups, né? Elas usam muito essa consultoria também, né? Esse trabalho externo que ajuda no arranque em determinado momento, né? Que é mais barato, eventualmente, contar com aquele apoio num primeiro momento da implementação. E tem casas aí que são bastante especializadas em implementação. Às vezes, assim, elas têm uma casa construindo e conduzindo a estratégia e se comunicam bem, né, com algumas casas que são mais especializadas só na implementação. Eu diria que essa parte está muito linkada, né, Fernando, com a parte de toda a governança. A governança da implementação, assim, tu definir a estratégia e tu passar para os executivos, de fato, implementarem. E daí a gente entra em outro aspecto importante, assim, desse contexto, que é justamente a governança corporativa. E que a gente vê que há um problema, muitas vezes, nas empresas, que não tem uma governança bem estabelecida e o direcionamento acaba
não acontecendo. Qual a importância, e até no contexto do Rio Grande do Sul, da governança corporativa dentro das empresas? É uma ótima pergunta, né, Hugo? Até porque eu acho que a tua intenção de falar do Rio Grande do Sul, e talvez valeria para o Sul todo, é também um pouco pela característica da maior parte das empresas aqui do Sul ainda, né, de empresas familiares, assim, né, onde existe nem todas, né, seguiram o rito de sucessão ainda, né, e existem ainda boas empresas que estão praticamente entre a segunda e primeira e segunda geração ainda, né, então ainda tem alguns desafios nesse campo da sucessão e do estabelecimento da governança. Eu sempre acho que sempre voltando um passo atrás, né? A governança ainda é muito entendida, às vezes, quando a gente fala, inclusive, de empresas familiares, nesse rito de sucessão, de quem vai ser que vai assumir a presidência lá no lugar do fundador, né? Na verdade, é bem mais amplo que isso, sobretudo para as empresas grandes que estão estabelecidas, né? E aí, os maiores desafios com relação à implementação de estratégias, mudanças estruturais, e que, na prática, né, a governança é a relação que essa companhia tem com sua equipe executiva, com os seus acionistas, mas com a sociedade na qual ela está, né, estabelecida, é o que ela prometeu, né, no ambiente onde ela se posicionou. Ela é uma indústria que se estabeleceu em determinada região, prometendo, né, mesmo que não explicitamente, gerar emprego, gerar renda naquela região, desenvolver aquela região. Então, ela tem um contrato informal com aquela comunidade, nesse sentido, ela tem isso com seus colaboradores, e, às vezes, para te atender lá uma comunidade, desenvolver a comunidade, desenvolver sustentavelmente essa comunidade, ela interfere no resultado do acionista, né? E interfere no formato como a gestão dessa companhia se dá. Então, a governança cuida disso tudo, e aí um bom planejamento, ele cuida disso tudo. O bom planejamento, ele está preparado para uma governança que tem essa maturidade, de olhar para o todo. O desafio, às vezes, é que, assim, as companhias, sobretudo no estágio, boas companhias, insisto sempre nisso, são boas companhias, de uma boa reputação, ainda sem ter vivido essa mudança estrutural, um trabalho de planejamento que envolva o todo, o contexto do todo, às vezes bate num desafio que, se a governança ainda é muito, eu tenho uma família com a primeira geração, sem estabelecer os cuidados com todo o entorno dela, eu tenho um desafio de implementação quando isso deriva, né, para essa amplitude, que tem várias partes a serem cuidadas, né? Em geral, eu acho que esse é o ponto, eu tenho até, ligando com a pergunta do Richard anterior, que aí é o desafio de, eventualmente, o pessoal usar ali um apoio que traga para dentro uma cultura, né? Às vezes, até mesmo, por isso que muitas famílias têm passado também por esse processo da sucessão, já com apoio, né? Não só dentro de casa, já porque esse processo de sucessão, em geral, tende a ajudar a empresa a estabelecer essas outras frentes, né, de uma governança mais ampla, né? Não só relacionada à troca de controle, assim, quem vai suceder o presidente, né, dentro da família, né? Agora, é um tema muito importante, assim, no sul do Brasil é um desafio, ainda não é só o Rio Grande do Sul, eu diria que do Paraná para baixo, onde essa característica de empresas familiares é bastante grande, é um desafio bem relevante, né? Ou também muitas empresas com a característica, por exemplo, de cooperativas, é uma região com muitas cooperativas, onde o arranjo de governança é muito particular, né? Então, é uma região que esse tema é bastante rico, né? A gente trabalha também, né, em muitos projetos que envolvem esse tipo de companhias que são grandes, muito importantes, e que o controle não é definido, e, portanto, o arranjo de governança é determinante para ter a capacidade de fazer projetos mais estruturais e implementações estratégicas mais significativas, né? Perfeito. Acho que a gente falou bastante, assim, desses aspectos mais estruturais do que é a base para o crescimento, o direcionamento, a implementação e a governança. Eu queria partir um pouco mais para outra parte do trabalho aí nosso, né, da Meta, que é a parte de como crescer, né? Eu acho que é um dos grandes atributos aí da casa, o apoio, não somente na definição de como crescer, mas também, de fato, a implementação desse crescimento. Daí a gente entra em como crescer, se eu vou crescer organicamente e inorganicamente, né?
E daí eu queria entender assim contigo como tu pensa esses tipos de crescimento e quais as diferenças entre eles e quando um é bom e quando o outro talvez seja mais vantajoso, assim. Perfeito, perfeito, um ótimo ponto. Né, só destacando aqui para quem estiver nos assistindo, né, o crescimento orgânico, a gente está falando aquele tipo que a companhia faz, ali, desenvolvendo seus negócios, abrindo uma outra unidade, né, abrindo uma agência nova, uma loja nova, enfim, dependendo do negócio dela, né? E o inorgânico seria o seguinte: eu vou comprar alguém, né, vou fazer um movimento de crescimento mais rápido, eventualmente adquirindo já alguém que faça a mesma coisa que eu para me ampliar, ou que faça uma coisa diferente, que é, na minha estratégia, uma frente nova de desenvolvimento, né? Então, ao invés de eu tentar desenvolver aquele negócio novo, organicamente, eu adquiro alguém que já tem aquela competência e trago para dentro de casa. Eu diria que, assim, de novo, acho que tal como a gente discutiu ali o desafio da estratégia, da implementação da estratégia, essa decisão sobre o crescimento orgânico e inorgânico tem muito a ver com isso, né? Vão haver companhias onde comprar alguém, trazer uma cultura de fora, né? Trazer uma equipe preparada, vai chocar demais com a cultura da companhia, e é um desafio imenso, né? Como vai ter outras, assim, companhias sabe, o movimento é muito fluido, né? E rapidamente as companhias estão integradas e o resultado é colhido rapidamente. Acho que o desafio é para a companhia que está planejando fazer um crescimento, né? Primeira coisa é se desafiar até onde ela vai no orgânico, né? E com que velocidade ela consegue chegar no seu objetivo estratégico, né? Na sua missão estratégica, a ponto de ver se ela tem capacidade de viver orgânico ou não. E em não tendo, é muito importante trabalhar dentro de casa para ver se ela está preparada ou não para fazer uma aquisição, porque ela não estando preparada e ela fazendo uma aquisição, e ela tem um risco de jogar fora o investimento e prejudicar a companhia comprada, né? Assim, aliás, tem muitas histórias, né? Inclusive aqui na nossa região de casos assim. Então, até um pouco acho que falando um pouquinho de Bertrand, se me permitir, Richard, né? Acho que um trabalho que a gente faz, e acho que outras companhias competentes do ramo fazem, é exatamente preparar a companhia para ambos os casos. De um lado, né? E acho que a gente tem muitos casos assim, onde a gente trabalha do lado das empresas em projetos de crescimento. Então, nesse trabalho, a gente está vendendo eventualmente algumas unidades e alguns negócios que nosso entendimento estratégico são unidades ou são negócios que não fazem mais sentido para onde se quer chegar da companhia. Pode ser ótimos negócios, inclusive, né? Mas que eventualmente faz mais sentido eu gerar capital com uma transação vendendo aquela unidade, vendendo aquele negócio, né? Para que efetivamente eu possa focar e direcionar aquele recurso para um novo negócio ou para expandir na área core que eu estou definindo como chave da companhia. Ou, às vezes, assim, receber um sócio que me permita me capitalizar, né, para, por sua vez, eu adquirir e crescer naquelas áreas que são as determinadas para a nossa ambição de crescimento. Nesses dois exercícios, né, tanto para receber o investidor, quanto para efetivamente eu adquirir alguém, o trabalho que tem que ser feito na companhia é muito diferente, né, e, às vezes, assim, quem olha de fora o mercado de M&A, acho que é simplesmente um mercado transacional, né? De eu ir aí comprar alguém, eu vender alguém, uma coisa assim. Ele é muito mais complexo. Ele tem um trabalho de preparação da cultura da companhia para receber um sócio, para receber um recurso, ou efetivamente para se preparar para adquirir alguém, que não é desprezível, né? E eu até complementaria, acho que tu falou algumas vezes de estratégia, meio falando de M&A, mas falando de estratégia, né? Eu acho que nem tu disse, as pessoas encaram o M&A como uma parte mais transacional, quando na realidade a origem dele e toda a razão de uma transação ocorrer, ela é muito mais estratégica, conceitual e mercadológica do que, de fato, financeira, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco assim sobre esse alinhamento estratégico com a parte do M&A. Como preparar uma companhia estrategicamente para um M&A? Acho que é um tema interessante para a gente abordar. Perfeito, E perfeito. até pegando o link, antes, Fernando, se puder comentar, assim, digamos, eu como empresário lá, como que eu
se é melhor crescer organicamente, se é melhor crescer inorganicamente. Tipo, como é que se avalia isso dentro do negócio, assim, para o empresário tomar a decisão também, né? Perfeito, perfeito. Acho que é uma ótima pergunta. Eu acho que vou juntar as duas questões e a gente volta um passo atrás, onde aí eu incluiria um ponto na pergunta também. Além de decidir se eu devo crescer organicamente ou inorganicamente, eu devo me financiar eventualmente para um crescimento orgânico ou inorgânico, de que forma? Com um sócio ou eventualmente tomando dívida em banco, né? Porque também são as mesmas perguntas que vêm na mesa. Eu diria que isso tudo surge nesse trabalho de rediscussão, reavaliação ou até do planejamento estratégico mesmo, se caso a companhia não tenha ainda, né, ele bem formulado. Quando a gente vai discutir essa estratégia, uma estratégia bem discutida, bem trabalhada, ela não se descola da própria vocação da empresa. Você veja bem, se eu puder dar um exemplo aqui para ilustrar, aqui para ajudar aqui uma determinada companhia me procura aqui, olhando para uma outra do setor e dizendo, olha só, eu quero ser aquela empresa do setor, eu quero ser alguma coisa como aquela empresa, uma empresa de sucesso, está listada em bolsa, está ganhando dinheiro, a ação está subindo, enfim, um exemplo para aquela companhia. São do mesmo setor, né? Mas a companhia listada em bolsa, né, é uma companhia que, historicamente, tem pouquíssima vocação, por exemplo, industrial. É uma companhia que sempre trabalhou marca, posicionamento estratégico, a parte mercadológica, a questão de comunicação com o cliente, o vínculo com o cliente, né? A minha companhia que me busca, que é uma ótima companhia, uma companhia assim, né, super conhecida, muito estruturada, né, belíssimo nome no mercado, é uma companhia de vocação industrial, né? Se você fala com essa companhia que eu listo, que é citada em bolsa, qualquer speech da companhia, toda vez que você vê um relatório dela, ela fala muito da marca, de como o cliente dela se comunica com ela, de como ela se enxerga em termos de mercado, os mercados onde ela quer estar posicionada. Você fala, quando os primeiros contatos que essa companhia que me procurou, eles foram me mostrar a indústria, né? As máquinas, os equipamentos, como é que a história da vocação industrial dela se deu, né? Então, veja bem, são companhias do mesmo setor e a ambição dessa que tem essa origem industrial é ser a outra, mas a vocação estrutural da companhia não é essa. E fazer essa mudança de uma companhia estritamente industrial, que gosta de máquina, de peso de máquina, a máquina mais eficiente que existe no mundo, que produz não sei o quê, para uma companhia voltada à marca, posicionamento de mercado, é uma diferença estrutural gigantesca. Estrategicamente, significa que eu falava antes, trazer uma cultura para dentro de casa, né, que não é simplesmente, né, decidir, eu quero ser a outra empresa, vou investir como ela fez. Eu tenho que mexer culturalmente aqui. Então, a decisão, né, de qual movimento eu faço, passa primeiro por essa questão, vocacionalmente, estruturalmente, na origem dela, na estrutura que eu tenho, nos melhores profissionais, ou naquilo que eu tenho de ativo na casa, né? Eu estou preparado para qual passo? Esse é o primeiro ponto, que eu acho que tem a ver com o que a gente falava antes. E como é que eu vou exercitar as hipóteses? No planejamento financeiro, no exercício financeiro, né? Movimentar organicamente significa tanto de investimento, tal velocidade, me entrega um valor da companhia em tanto, desencaixo tanto de caixa, me traz o valor para a companhia para tanto em tal tempo, né? O movimento inorgânico, em geral, surge com o objetivo de eu dar velocidade, né? Mas ele não deixa de ser um exercício também de uso do dinheiro, porque o orgânico também, em geral, chama de dinheiro, é só em formato diferente, mas, principalmente, a decisão se dará em o que mais gera valor para a companhia. Lembrando, porém, dessa questão aí que eu falo do estrutural e vocacional da companhia, né? Porque pode parecer simples, eu vou lá e compro o carinha com aquela característica. E ele não se adapta à minha vocação, que originalmente, como eu falei, é a máquina, a produção industrial e tal, e o indivíduo lá é um cara de marca, é outro business, né? Essa adaptação não necessariamente é automática. Então, eu diria, primeiro ponto, assim, tem muito a ver com esse exercício que a gente falou de finanças estruturais, da parte de estrutura de capital, da parte de planejamento financeiro, da estratégia que eu pretendo desenhar, né?
que não pode estar muito longe daquilo que também eu vocacionalmente ou estruturalmente eu consigo dispor, né? Ou qual é o movimento que eu teria que fazer para dispor uma mudança importante dentro de casa, né? E eu adiciono aqui a questão essa da cultura da empresa. Determinada empresa, né? Quando a gente senta na mesa para a primeira reunião aqui, na primeira reunião, né? Entendendo como o sócio, o dono, comenta que ele pretende crescer, como ele conduz a sua companhia, como ele se posiciona na primeira reunião conosco. Ficha, eu com muita facilidade, eu posso dizer, esse cara é melhor tomar uma dívida, né? Ter o banco lá, né? Ter o jurinho para pagar, do que receber um equity de um private equity ou de um sócio estratégico, porque aqui a gente terá um grande risco de governança, de gestão, porque né, o mindset desta companhia, ótimas companhias, insisto, né, ele não está preparado para ter um sócio do lado ajudando ele, né, ou, vou usar de outra forma assim, impactando, eu diria, o formato de gestão que tipicamente essa companhia exercita. Né? Então, e aí a gente já entra, né, Fernando? Tu entrou aqui até pegando um gancho, assim, tu já entrou na parte de como tu te financia, né? Que é muito o dia a dia do nosso trabalho, assim, como tu define um plano de crescimento, tem algumas maneiras, algumas possibilidades de caminhos que eu posso seguir para crescer, mas na maioria das vezes, empresas com crescimento, projetos de crescimento arrojado, precisam de dinheiro. E entra muito aí no nosso trabalho no dia a dia, acessar esse recurso, né? Isso. Daí eu queria que tu comentasse um pouco sobre justamente essa diferença entre capital de bancos, capital de equity, quais são os prós e os contras de cada uma delas e também quais as diferenças estruturais e estratégicas aí para as empresas. Perfeito. Na captação de equity, até eu vou dividir assim, a gente tem a captação de equity de um investidor profissional, um investidor financeiro, né? E a gente tem ali os private equity, o venture capital, e até eu poderia botar nesse mundo também a maior parte dos family office, assim, né? Alguns deles têm uma cara mais estratégica, tá? Eu diria que a maior parte deles são investidores financeiros profissionais, tá? E, do outro lado, tem o investidor estratégico, né? Que é aquele que é do setor, ou complementarmente do setor, né? Que olha a companhia, né? Como alguém de uma área de conhecimento dele, investidor, tá? E, do outro lado, eu tenho dívidas, sabe, existe desde a dívida simples bancária, né? Que é o dinheirinho ali do capital de giro, ou que o banco financia mesmo para um projeto de investimento, ou uma dívida estruturada, né? Que hoje tem vários mecanismos, né? O mercado de capitais, nos últimos anos, se desenvolveu bem, né? A própria, se me permitir um pequeno, né, parênteses aqui, macroeconômico, né? As mudanças pós-governo Dilma, né, do Temer em diante, as mudanças macroestruturais permitiram que o mercado de capitais se desenvolvesse, a saída dos bancos públicos como agentes indutores do desenvolvimento, né, ou intervencionistas na economia brasileira, a saída desses bancos, deste papel, permitiu que o mercado de capitais se desenvolvesse. É impossível o mercado de capitais se desenvolver, existiam as plataformas distribuindo dívida para os investidores, pessoa física, se eu tenho como competidor, né, como investidor competidor, um banco emprestando a 1/3 da Selic. Tá? Então, obviamente, o mercado de capitais não se desenvolve. O mercado de capitais se desenvolveu bem, grande parte do financiamento privado, hoje em dia, do mercado, se dá via mercado de capitais. Tá? E daí tem as dívidas estruturadas, dos formatos mais complexos possíveis, assim. Então, quando a gente olha para a companhia, de novo, voltando até ao ponto que eu estava salientando antes, dependendo da característica da companhia, dependendo do tipo de projeto, e dependendo muito da estrutura societária da companhia e da própria governança, né? Por incrível que pareça, pode parecer difícil para as pessoas entenderem, todo mundo acha que é melhor receber um sócio, né? Mas, na verdade, o sócio, ele compete com X%, que é a participação que ele tem, do resultado da companhia. Eu diria que é o dinheiro mais caro que existe, né? Então, ter um sócio, né, tem que ser realmente num plano estratégico de longo prazo muito consistente. E tem que ter muito preparo na companhia para receber o sócio, seja ele financeiro, seja ele estratégico. Ainda mais estratégico, né? Porque, como o nome diz, ele vai, de alguma forma, tentar influenciar o meu negócio, né? Então, receber um sócio estratégico é assim, eu quero alguém que me ajude, né, no desenvolvimento do meu negócio em médio e longo prazo, né?
O sócio financeiro, de equity, é muito mais o seguinte, eu tenho uma janela de dinheiro, com esse dinheiro aqui, eu tenho que saber que eu tenho que pagar ele de volta, ou eu vou, essa dívida vai passar, esse equity vai passar para um outro, né? Então, essa transação ocorrerá, e a janela estratégica eu tomo esse dinheiro como equity, né? Eu uso adequadamente esse dinheiro para meus projetos, a ponto que, mesmo que eu não precise comprar porque esse fundo vai vender para outro, ou o fundo decida ficar, eu tivesse a capacidade de recomprar essa operação. Né? Eu tivesse a capacidade de comprar de volta esse equity. Né? Esse é um bom projeto para receber um investidor financeiro. Né? E quem vê de regra paga mais nesses cenários aí, o investidor estratégico ou financeiro? O estratégico, né? O estratégico, com raras exceções, assim, o estratégico, né? Porque o estratégico, em geral, ele tem uma janela de tempo maior na companhia e tal, e ele vê muito do resultado atrelado à performance que ele mesmo pode implementar junto à companhia. E por isso que é muito importante o sócio entender isso, né? O estratégico entende o seguinte, eu ajudo, né, a melhorar aí algumas frentes, a incentivar tuas estratégias, né, a dar velocidade na tua estratégia, né, visando buscar resultado na operação. O financeiro, em geral, ele busca um resultado também financeiro, né? Então, ele tenta ingressar mais barato, né? Ele tem uma visão assim muito, eu diria, pragmática, né? De que na melhor performance possível, né? Na média ele tira tanto, então quer dizer, ele tem que conseguir uma entrada razoável, né? E ele não quer pagar prêmio, porque ele não acha que necessariamente ele vai conseguir implementar grandes sucessos na companhia no médio e longo prazo, até porque não necessariamente ele domina aquelas competências. E, obviamente, a gente tem alguns fundos no meio disso, né? Tem alguns fundos que têm se preparado como estratégicos em alguns setores, né? Também tem uma visão mais de longo prazo, estão no meio disso, mas também tem um pouco dessa cara. E só voltando à dívida, só para finalizar, tá? E a gente vai ter casos onde vale muito mais a pena a empresa fazer cálculo, né? Enxergar o seguinte, olha, eu vou carregar uma dívida, né? Vou pagar esse X aqui por cento de juros, mas eu, pela minha característica, não estou preparado para ter um sócio aqui no dia a dia, para mexer toda a minha governança, para o cara decidir aqui quem é o meu CFO, para influenciar no dia a dia aqui da minha operação. E é muito da cultura da companhia, né? Então, assim, e a gente tem muitas dessas empresas aqui no Sul. E, como eu disse, na primeira sentada, na primeira conversa, a gente já conclui, olha, entendo o teu objetivo de crescimento, mas acho que a gente vai ter que trabalhar aqui com uma dívida estruturada, mais barata possível, mais enquadrada, mais longa, né? Porque aqui mexer na cultura da companhia, às vezes, assim, tomaria assim, pelo menos uns 3 anos de trabalho, e às vezes, eventualmente, faz sentido para ela não perder esse tempo fazendo uma dívida estruturada, enquanto isso se prepara para depois sim fazer uma janela em equity. Eu tenho mais uma última pergunta nessa parte de M&A. A gente fala bastante no escritório aqui que, às vezes, a empresa ela gera dinheiro para o sócio, mas ela não gera valor, não tem valor, digamos assim, tanto valor quanto o sócio imagina, porque ela gera mais dinheiro do que ela gera valor. O que tu acha que são pontos importantes assim para companhias que têm a ambição de algum momento de serem vendidas ou fazerem uma captação via equity para justamente criar valor e não só gerar dinheiro? É uma ótima pergunta, Hugo. Acho que a gente que vive disso, né, no dia a dia, para nós está muito clara essa distinção entre a companhia que gera dinheiro para o acionista no mês a mês, né, no ano a ano, né, mas não gera valor algum como equity, quer dizer, a empresa não vale quase nada, vale muito pouco, né, e aquela companhia que se prepara para gerar valor no seu negócio. Fazendo um paralelo, só para as pessoas que estão assistindo, ou vão ouvir essa gravação, é aquela companhia que, por exemplo, né, ela trabalha no limite legal dos impostos, só para dizer isso, para não dizer que ela não paga imposto ou que ela erra alguma coisa dos impostos, tá? Ou nas questões formais, legais, né? Essa empresa pode estar gerando ali, né, no limite da norma, no limite do entendimento tributário, né? Ela pode estar gerando um bom resultado, né? Pode estar pagando um bom dinheiro no bolso do acionista, né? Mas muito provavelmente essa empresa está gerando ali uma possível contingência, ela pode estar gerando assim, um questionamento no momento de uma transação, ela pode estar comprometendo o valor do seu negócio, por melhor que seja o negócio, né? No momento de uma transação. Né?
a companhia está fazendo ali um tratamento na questão de custos versus estoque, né? Trabalhando lá a sua estrutura de tal sorte que ela tem o melhor resultado no curtíssimo prazo para o bolso do acionista, mas que no médio e longo prazo comprometeu muito o valor da companhia. É muito comum, aliás, esse tipo de coisa. Na verdade, assim, eu digo até, inclusive, que não tem uma resposta exata, né? O acionista que deve decidir isso, a família lá, enfim, os controladores que tem que tomar essa decisão. Nos cabe, às vezes, botar essas duas situações. Você está tirando aqui um X, tá? Comprometendo um valor do negócio, é uma decisão, né? A gente já teve casos, assim, onde se colocou bem a situação e se colocou o que fazer para melhorar o valor do negócio, né? Que poderia prejudicar lá 20%, né, do resultado no curto prazo aqui, né, mas que poderia, em termos de valor do negócio, trazer muito resultado lá na frente, sobretudo em setores, né, muito valorizados, né, setores que, estruturalmente, né, em termos macro ou em termos, né, geracionais, poderiam ser setores muito valorizados, e que o acionista decidiu, eu vou continuar fazendo o que eu faço hoje, né, tá? E, de outro lado, né, fazer o que eu diria gera mais valor, às vezes requer, por exemplo, algum tipo de resiliência nesse resultado de curto prazo. Por exemplo, né, fazer o trato de contábil o mais correto possível. Trabalhar com a maior exatidão na questão tributária, sem, talvez, assim, tentar extrapolar o limite da norma ali, né, a barreira ali do que pode ser aceito, né? Usar uma boa auditoria, né? Às vezes, assim, o preço entre não ter auditoria, né? O preço entre ter uma auditoria ruim ou ter uma das melhores casas é muito baixo. A diferença eu diria, para uma companhia de porte médio, é insignificante, né? E é incrível a diferença que faz em termos somente de acesso ao mercado financeiro. Uma empresa que se financia, né, ao fato de ela adotar uma prática dessas, boas práticas contábeis, não trabalhar nos limites das normas, assim, né, não querer extrapolar, e usar uma boa auditoria, já muda só no preço que ela se financia, ela paga essa conta, assim, olha, né, é uma coisa que se dilui significativamente. Assim. E, de outro lado, o valor gerado na companhia é muito diferente. Mas varia muito, de novo, insisto, lá no ponto inicial que a gente falou. Qual a estratégia, a ambição e como é que essa companhia culturalmente está preparada para entender essa diferença. Tá? Tem muitos casos, é muito mais comum do que a gente imagina, né? A gente aqui tem muitos exemplos assim, e esse é um recado importante. Né? Querer uma empresa com valor no longo prazo começa no início dela. Né? Ela, desde o momento inicial, ou o mais inicial possível, é uma cultura que deve estar impregnada na companhia, de preparar essa companhia para, dentro do possível, gerar valor no curto prazo também para o seu acionista, mas preparando ela para, em algum momento, mesmo que ela nunca vá ao mercado, ela gerar e se preparar para ter valor no seu empreendimento como um todo. Acho que mais um ponto interessante a gente comentar pela experiência, pelos casos que a gente vê por aí, é a questão de criar barreiras, né, tanto de entrada na parte de mercado para fora, quanto no teu fornecimento, na tua estrutura dentro de casa, né? Daí a gente fala um pouco sobre acordos contratuais com clientes, ou acordos contratuais com fornecedores, concentração em clientes, concentração em fornecedores. Então, como esses aspectos, assim, e como resguardar o mercado da empresa o máximo possível para que ela gere mais valor dentro do negócio dela, assim. Acho que esses são pontos interessantes de serem tratados, assim, também. Perfeito. É muito normal, né? Claro, uma companhia, quando ela inicia, se ela consegue lá um bom cliente, ela, né, joga todas as fichas ali, e eventualmente é dali que ela inclusive dá o arranque da sua vida. É natural que até aconteça isso, né? É normal. Mas tem companhias que chegam lá num porte médio, aí um porte lá, a gente está falando aí de empresa, porte médio sempre é 500 milhões de faturamento, por exemplo, né? Que ela é fortemente dependente de um cliente, às vezes um cliente e meio, né? Para dizer o máximo. Assim. Então, é interessante que uma companhia que chega nesse patamar, ela não faça nenhum esforço, eventualmente, para diversificar esse seu canal, né? E que muitas vezes é possível, às vezes realmente são setores muito específicos que não existe isso, né? O indivíduo tem um comprador no Brasil, ele vai fornecer para aquele indivíduo, né? Mas não é o normal, né? Em geral, e a gente tem casos aqui, né, onde existem muitos compradores, a companhia é muito dependente e por uma decisão, né? É uma decisão dela, ela é o fator aquele, no curto prazo ele ganha mais dinheiro fazendo isso,
né, do que abrir os outros mercados, é mais cômodo fazer isso do que abrir os outros mercados, só que isso prejudica muito o valor da companhia, né, mas muito, né, é uma mudança que é muito difícil, assim, para alguém que está no curto prazo recebendo dinheiro, tendo que eventualmente desenvolver novo mercado, abrir margem para abrir algum outro cliente, entender, mas que muda totalmente a história dela se essa companhia decidir em algum momento ir para uma transação, e que às vezes a visão de curto prazo, ela não vou para uma transação, né? Eu sempre digo que toda companhia, dentro do possível, vai ter que estar preparada para ir para uma transação, mesmo que ela nunca vá, né? Ela deve exercitar sua estratégia, seus planos financeiros, sua decisão de alocação de investimento, sua decisão de investimento focando, melhora o meu valuation, melhora, não faça a decisão, mesmo que eu nunca vá para uma transação. O mesmo vale para fornecedores, né, Fernando? A gente vê o outro lado também é verdade. Valendo igualmente. Então, da mesma forma, acho que são pontos interessantes aí para as pessoas pensarem sobre essa questão do valor da empresa. Deixa contigo aí, Richard. Não, vamos migrar aqui um pouquinho para o nosso outro tópico, aproveitar o conhecimento do Fernando, né? Dependendo do cenário que a gente está econômico no país, tudo isso também influencia em todas essas questões que a gente abordou, né, Fernando? Então, qual que é, às vezes, o melhor momento, a gente pegar o cenário brasileiro hoje, né, que falar da atualidade, hoje está favorável a empresa investir mais, hoje é melhor segurar um pouco o investimento, esperar um pouco. Nós estamos agora gravando aqui pós-eleições aí, né? O episódio vai ao ar um pouquinho mais para frente, mas a gente já sabe, não tem ideia de quem vai ser, digamos, o ministro da Fazenda, mas temos ideia da ideologia que vai estar no poder, né? Então, o que isso influencia também um pouco nas empresas, assim, nos seus investimentos? Perfeito, um ótimo ponto. No curtíssimo prazo, claro, agora a gente está na primeira semana após as eleições, agora eu diria assim, uma janela de curtíssimo prazo também, dentro do possível, né? Eu resguardaria qualquer decisão que não tivesse já sido tomada, né? Vou esperar um pouquinho para ter uma noção do que vai acontecer. Mas, na prática, né, as companhias têm planos mais longos, né? E eu diria que quase todos os setores, né, têm particularidades com governos bons e governos ruins, tem oportunidades em momentos de economia andando mal, economia andando bem, né? E tipicamente, né, a companhia bem gerida, ela tenta encontrar oportunidades independentes do setor, né, do momento de mercado, né? Claro que os setores ficam mais aquecidos dependendo de como o ambiente macro está posicionado, né? Agora, por exemplo, a própria Bolsa, né, para quem for assistir, nós estamos, né, sei lá, 10 dias da eleição, né? Os setores que são relacionados à renda, né, a subsídios, a benefícios, a incentivo de governo, todos, né, a Bolsa, nesses setores, andou bem. Os setores que são mais estruturais, que dependem de gestão privada, financiamento do mercado de capitais, tudo isso, né, são setores que estão, né, vendo maiores desafios pela frente, né? Então, isso é natural que pese, né, no curto prazo, na avaliação das empresas. Mas, porém, sob a ótica de uma transação, uma ótica do valor de uma companhia ou de um investimento, né, a visão sempre é de maior prazo, né? É improvável que alguém que esteja comprando uma empresa no Brasil desistisse de comprar, né, porque visto que numa janela agora de 3 ou 4 anos vamos ter uma gestão mais populista, né, um tanto quanto aí, talvez atabalhoada aí na mão aí dos nomes que a gente tem ouvido falar, né? De outro lado, né, para o acionista aqui, da mesma forma, é claro, tomando os cuidados, né, que se tem que tomar quando o competidor, né, for o governo ou as ações do governo, né, ou as empresas estatais, ou depender muito de uma estatal, ou de algum mercado que é muito regulado, que depende de uma ação estatal. Então, aí, esses setores, sim, sofrem requerem um cuidado todo especial. Setores de investimento de longo prazo, infraestrutura, concessões, né, esses setores, né, que esses sim, eles podem ser mais afetados. Tirando esses setores, os demais setores, o empresário vai estar avaliando os riscos, ponderando, mas provavelmente vai estar tomando as decisões de investimento, né? Claro que aqui o que pode acontecer, eu acho que é o mais provável, é que os investidores eles vão estar tentando focar naqueles setores que são mais estruturais, geracionais, tá?
Existem setores que tem um momento dele, assim, estrutural, né, que eles são muito menos afetados por questões, assim, por períodos macroeconômicos mais curtos. Assim, né? E eu acho que todo investidor profissional, né, ele busca esses setores, assim, né, que são estruturalmente mais acesos, assim. Nós mesmo, como casa também, né, a gente busca sempre tentar identificar esses setores que estruturalmente vão ser mais bem mais protegidos a esses movimentos de curto prazo. Que setores que tu acredita que sejam esses, assim, setores que tendem a sobreviver independente de quem está no governo? Eu acho que todos sobreviverão, né? Todos também, né? E acho que, de novo, né? Todos têm boas oportunidades, mas eu diria que tem alguns setores assim que no Brasil são muito importantes, são muito fortes e viverão provavelmente um momento muito interessante. E acho que tem setores que no mundo estão vivendo um movimento muito interessante, como tem outros que estão passando por mudanças estruturais muito significativas, que é sempre um desafio, depende de como esse setor vai se posicionar. Ele pode ser um ganhador nesse setor, ou pode estar bem posicionado para as mudanças estruturais, quanto morrer, né, dentro das mudanças que estão acontecendo. Setores que eu acho que são chaves, assim, muito valorizados, e que o Brasil é, de fato, competidor eficiente no mundo. Agronegócio, toda a cadeia de alimentos, né? E os setores que têm relacionamento com esses setores, fornecedores dessas cadeias. Né? Acho que é uma cadeia muito rica, tem muita oportunidade nessa cadeia, né, do agronegócio. Setor de saúde, acho que é um setor que está passando por uma mudança estrutural importante, mas é um setor geracional, né? Naturalmente, a gente tem uma questão aqui de mudança de etária no Brasil, né? Envelhecimento da população com saúde, quer dizer, as pessoas vão viver mais tempo preferencialmente tendo uma qualidade de vida maior, usando produtos e serviços. Então, tudo que estiver relacionado à saúde, né, é positivo. Eu diria que tudo que estiver relacionado a essa terceira idade, né, que existe muito pouca coisa no Brasil, inclusive, né, eu diria que existe um mercado para se desenvolver aí, né, complementar a esse segmento, que deve ser muito valorizado nos próximos anos. Mas a saúde, sem dúvida, né? Infelizmente, inclusive, né, a gente não tem dúvida que, vivendo mais, também surgirão muitas doenças, né? Vão ter que ser administradas, as pessoas vão ter renda para tentar controlar isso, né? Então, a gente não sabe se vão existir carros a gasolina daqui a 10 anos, mas a gente sabe que vai ter gente usando o plano de saúde lá com câncer, infelizmente, daqui a 10 anos. Então, é uma questão que, de fato, abre ali uma janela de oportunidade muito interessante no setor da saúde e toda essa cadeia. Insisto que aí a gente não está falando só de plano de saúde ou de hospital, a gente está falando de uma cadeia e que, aliás, muita coisa nessa cadeia vai surgir ainda, né? Porque esses setores, quando passam por mudanças, surgem negócios nessas cadeias, né? A gente, inclusive, né, está bastante atento, é um setor que a gente está bastante atento. Um setor que eu acho que é bastante interessante, que está passando por uma mudança estrutural significativa, é o mercado financeiro, né? É o setor financeiro como um todo, mas o mercado financeiro como um todo, o mercado de capitais, né? Vocês vejam hoje, quase toda grande empresa está botando uma fintech, né? Então, assim, isso aí é uma mudança que afeta né, os players do setor e não afeta de pouca forma, né? É um desafio importante. Claro que também esses entrantes têm seus desafios. Quando a operação cresce, tem um desafio no mercado que está mudando, porque todo grande competidor do mercado financeiro é competente o suficiente para também, e tem condições financeiras de estar inovando nesse setor. É outro setor que também a gente conhece bastante bem, a gente opera bastante no setor de banking, setor financeiro, e que é um setor que está passando por mudanças estruturais importantes e tem muita oportunidade, eu acredito, nesse ambiente. Toda a área de tecnologia, né, obviamente, né, tem até para as inovações que eles carregam, né? Eu acho que trazem muita oportunidade. Desafios também, né? A gente tem setores, como eu até citei, setor de óleo e gás, né? Todos os setores regulados, eu acho que exigem atenção, todo mundo que depende de regulação de governo, de influência de governo, ou contratos que podem ter influência de governo, acho que requerem atenção, sobretudo aí sim, né? Dentro da pergunta que vocês fizeram antes, sobretudo nesse ambiente desse governo atual aí, que a gente ainda tem muita dúvida de como se
caracterizará, né? Talvez daqui a um mês, né, quando esse podcast for para o ar, a gente já tenha mais informações, mas hoje em dia eu diria que neste momento, né, são setores que requerem uma lupa, né, uma atenção importante. E, Fernando, como é que a estratégia das empresas muda dependendo de cada setor, né? Tendo essas incertezas, assim, ou um caminho mais livre para o crescimento, como é que funciona, assim? É um bom ponto, sabe que é muito desafiador para as companhias, assim, porque a companhia, se ela fosse mudar essa estratégia, somente quando tem uma mudança estrutural, assim, ou ela enxergasse, agora acordou lá e viu uma mudança, poxa, como é que eu me movo? Sobretudo companhias maiores, seria muito difícil. A maior parte das companhias, elas não têm mais um planejamento, elas têm um processo de planejamento. Eu diria que já foi o tempo, né, que existia um evento de planejamento estratégico, e daí, daqui a 3 anos, a gente se reúne de novo, vamos traçar um grande, né, 3, 5, sei lá, né? Hoje em dia, as companhias vivem um processo de planejamento, elas acompanham isso tudo que a gente está falando, basicamente tudo isso que a gente está falando faz parte da rotina de uma companhia, entender o que está acontecendo com o seu consumidor, com o seu ambiente concorrencial, com o seu ambiente regulatório, no ambiente macroeconômico político no qual ela está inserida, está acompanhando isso de forma constante. E ela, no momento que identifica que alguns sinais de mudança, né, de novo, do consumidor ao ambiente regulatório, ela está se mexendo lá dentro já. Ela está com equipes estruturadas para entender o que está acontecendo, ou ela está contando com alguma assessoria que está fazendo isso para ela, né, para que ela não seja surpreendida por um movimento. A surpresa pode acontecer quando tiver, por exemplo, como eu disse, sim, tem uma regulação, uma legislação que está controlando o setor, por exemplo, de óleo e gás, por exemplo, e mudar uma regra do governo, sei lá, né? É uma coisa que aí sim pode surpreender. Mesmo assim, eu diria que as empresas desse setor sabem que isso pode acontecer, né? A ponto de elas mediarem, controlarem. Tem setores, por exemplo, que trabalham com forte trabalho de, né, não vou usar essa palavra lobby, porque lobby é proibido no Brasil, mas elas trabalham muito forte assim, com acompanhamento parlamentar, né, se é uma boa palavra no Brasil, né? E por quê? Porque elas sabem que uma mudança que possa ocorrer lá, né, pode impactar totalmente o seu negócio. Então, eles são organizados, inclusive, nesse aspecto. Tu veja que ela não está esperando uma coisa acontecer, ela está agindo. Então, eu digo que as grandes companhias, né, que são as formadoras, né, que acabam, de alguma forma, protegendo as menores que são do mesmo setor, elas estão acompanhando e se preparando e se movendo, né? A companhia menor acaba acompanhando o movimento da outra, né, e tá se preparando para esses movimentos estruturais, né? Eu acho que quase todas as companhias hoje enxergam um pouco o longo prazo, tentam enxergar o longo prazo, mas com movimentos no curto prazo, assim, mais táticos, né, dentro de um processo de planejamento. E como o valuation de companhias em diferentes setores muda, assim, porque o setor tendo uma oportunidade mais aberta de crescimento, ou um setor que está passando por incertezas maiores, como é que o múltiplo dela muda, o que são os impactos ali que acontecem para essas empresas, e o que em termos de M&A pode impactar aí para elas, dependendo do setor que ela atua. É bastante impactado. Ó. Uma companhia, você veja bem, né? Toda vez que você vai fazer o cálculo de uma companhia, você espera que essa companhia tenha condições de se perenizar, né? Ou gerar valor ao longo de bastante tempo, né? Então, quando você tem uma empresa num setor que pode sofrer um impacto nesse negócio, eu vou citar, por exemplo, assim, a empresa que trabalha única e exclusivamente vendendo, sei lá, gasolina no posto de gasolina, por exemplo, né? É um setor que vai passar por uma mudança estrutural importante, né? Já está passando, mas ninguém desse setor minimamente preparado não sabe disso, né? Eles já sabem disso. Tanto é que ficam se movendo, né? Se vocês ouvirem alguém do setor, vai falar de várias iniciativas no intuito de como se proteger disso. Então, se eu olhasse o valuation dessa companhia estritamente na venda de combustível na pista, eu muito provavelmente daria um pênalti nessa companhia. De alguma forma, no crescimento projetado de longo prazo, segundo, na taxa de desconto, quer dizer, em como eu vou enxergar a real capacidade dessa empresa entregar aquilo que hoje eu boto numa projeção dela, né, no seu fluxo de crescimento potencial, né? E se essa companhia não tiver linhas adicionais de negócio ou trazer frentes outras, aquelas linhas tradicionais serão penalizadas, né? De outro lado, o inverso, né? A área de saúde, por exemplo, né? A gente pode traçar linhas de crescimento exponenciais importantes, assim, né?
Mesmo que eu traga também uma taxa de desconto alta, porque sempre tem um risco de execução aqui nessas frentes que são inovadoras, né? Eu tenho uma velocidade de crescimento potencial grande, porque são mercados que têm muita oportunidade. Então, é isso que é tratado dessa forma, assim, sempre com os desafios, obviamente, de tentar enxergar todas essas frentes, assim, que são as potenciais daquela empresa. Às vezes, a própria empresa não está acostumada a fazer esse exercício, né? A gente se depara com muita companhia de bons setores que ela não está acostumada a olhar, porque às vezes a companhia no dia a dia, na sua operação, é muito demandada para tocar o dia a dia, ela não está com ninguém lá preparado para ver assim, as oportunidades e até os desafios. Às vezes, sim, eu diria que os desafios até, em geral, porque os setores são organizados, eles têm sindicatos, eles têm algum tipo de acompanhamento, elas estão vendo os desafios, né? Principalmente os riscos, mas muitas vezes elas não estão preparadas para entender assim onde tem oportunidades nesses riscos, né? Que aí assim às vezes é bom ter alguém olhando de fora, enxergando aqui tem esses riscos, mas essa oportunidade pode mudar o teu negócio, né? Pode mudar o valor do teu negócio, né? E até protegendo no médio prazo a companhia. Tem oportunidade para todo mundo, então. Exato. E até mesmo, né, Richard, um ponto, né, a gente já passou por momentos aqui, o Brasil é rico em momentos ruins, né, e alguns, né, de menos bons momentos que momentos difíceis, assim, né, o Brasil é rico em momentos difíceis, né, e comete vários erros repetidos, assim, gosta de repetir os mesmos erros. E em todos esses períodos a gente teve boas transações, boas oportunidades, né, sempre teve setores que se destacaram, claro que não são os mesmos daí, né? Eu acho que tem setores que mudam, né, com relação a oportunidades e desafios ao longo desse tempo aqui, né? Mas existiam oportunidades sempre, quase todas as indústrias, assim, falando em termos de setores e segmentos, né, elas têm espaços a serem ocupados, mesmo em momentos mais difíceis, assim, né? O que pode prejudicar mais uma companhia é não entender uma mudança estrutural, né? Se eu sou uma empresa de carruagem e ninguém mais vai usar carruagem ao longo do tempo, eu tenho que enxergar isso aqui, né? Porque senão você peça de milhão. Então, essas mudanças estruturais, essa sim é um desafio da companhia de estar sempre atento, porque essa sim pode acabar com o negócio da companhia. Agora, ver crise, administrar crise, toda companhia minimamente madura, ela se adapta e busca oportunidade nesses espaços. Sim. Ô, Fernando, estamos caminhando um pouquinho para o fim, assim, eu vou fazer uma última pergunta aí, vou dar um apanhado geral do que a gente tratou hoje aqui nessa conversa. Eu queria ver a tua análise, hoje, esse cenário que a gente tem, que a gente falou agora aí, do governo atual entrando. E essa questão de M&As ou de captar dinheiro em fundo, em banco, como é que tu vê esse cenário agora daqui para frente de uma empresa no Brasil hoje, de um segmento X, assim, geral, que ela quer crescer, ela quer buscar aumentar o seu valor, tudo. Hoje o cenário seria tentar captar mais via banco, só que nós temos um juro alto também hoje, né, no Brasil, também é um ponto. Também tem muita liquidez lá fora, né, no mercado internacional, que vê o Brasil como uma oportunidade também, não o Brasil geral, não por o governo que vai assumir, né, mas porque está barato o dólar valorizado. Então, qual que é o teu panorama geral, assim, tipo, tu acha que vai ter muito estrangeiro querendo comprar gente no Brasil, comprar empresas, as empresas brasileiras querendo crescer, é melhor buscar um fundo, um parceiro, um sócio ali para incomodar, como tu falou também, ou via banco ali, pagar um juro alto, mas crescer sozinha também, né? Richard, como eu comentei antes, é muito difícil ter uma única resposta para isso, tá? Cada empresa tem a sua particularidade, como eu falei, a cultura dela, a gestão dela, quem são os acionistas, quanto ela está preparada ou não para receber um sócio. Eu diria que, em conceito geral, né, faz todo sentido a empresa buscar um sócio, né, de equity, né? Se ela estiver preparada, culturalmente preparada, se ela tiver se ela se preparou ao longo do tempo, portanto, assim, ela vai ser justamente avaliada no valor justo dela, porque ela se preparou ao longo do tempo. Tem uma pergunta que o Hugo fez, ela fez o tema de casa para que ela gerasse o valor dela adequadamente ao longo do tempo, não sabotasse dinheiro no curto prazo no bolso da acionista, ela cuidou do seu valor ao longo do tempo, né? Tipicamente, esse é o momento que ela se financiaria, e em muitos casos, a maioria delas,
desses casos faz sentido ela se financiar através de equity. Ela recebe um sócio, esse cara aporta, apoia o crescimento dela, vai ganhar junto no crescimento que vai ser imprimido na companhia, né? Mas vai permitir essa companhia dar os passos largos que ela gostaria de dar. Tipicamente, seria o melhor modelo. Por isso que eu digo assim, que cada caso tem uma realidade. Quando eu digo assim, que tem aquele carinha que eu sento na mesa na primeira conversa, o cara me diz, porque porque ninguém nunca, se não fosse eu, e não sei. Quando ele me fala assim, né, Richard, é muito difícil imaginar que esse cara, por melhor que seja o sócio, o mais preparado, o mais maduro, o mais jeitoso, né, que seja esse sócio estratégico ou financeiro, local ou estrangeiro, que ele vai conseguir funcionar ali dentro, né, na companhia. De outro lado, né, eu acho que a maior parte e isso é bom, né, das companhias que já têm essas novas gerações à frente, que já passaram por processo de sucessão, elas já estão adaptadas a receber um sócio, elas já entendem essa cultura de eu tenho que ter um entendimento aqui, eu tenho que abrir meu número, eu tenho que me comunicar, eu tenho que tomar uma decisão conjunta. A decisão conjunta é amadurecida dentro de um bom planejamento financeiro, um bom planejamento estratégico, faz sentido ser tomada a melhor valor da companhia, e é o sócio e o sócio de fora, o equity, o sócio de equity, ele quer esse tipo de companhia, né? Então, veja, tem esse espaço. Então, tipicamente, eu diria, independente de cenário, de ambiente político, não sei o quê, né? E ainda mais nesse ambiente, que daí também a dívida ficará muito cara, faz todo sentido ter um sócio de equity, tá? Agora, claro, como eu disse, talvez a companhia tenha que passar por algum rito antes disso acontecer, né? E a gente está bastante acostumado com esses casos, assim. Inclusive, eu digo que é bastante exitoso quando a gente entra em uma companhia que ela quer vender no primeiro momento a companhia, porque por razões diversas, né? E quando se começa a exercitar revisitar a estratégia dela, para ver se faz sentido, se ela fez todo o tema de casa, se ela está preparada para uma venda, e se enxerga oportunidades, e ela se prepara inclusive para melhorar o seu valor para vender, mas ela começa a ter sucesso e ela muda de ideia, ela recebe um sócio e ela exercita um modelo de crescimento sem a venda total, é porque ela conseguiu fazer esse percurso, né? De mexer a decisão inicial, que era vou sair do Brasil, vou vender meu negócio, né? E conseguir enxergar que, tem oportunidade vendendo aqui uma participação, fazendo aquisições, crescendo inorganicamente, né? Abrindo a janela do mercado de capitais, assim, como alternativa, né? E tem muitos casos, assim. Sim. Não, perfeito. Bom, Fernando, obrigado aí, te agradecer e abrir para tuas considerações finais. Se tu quiser indicar aí um livro, um filme, uma série, um documentário aí sobre essa área ou sobre qualquer outra área que tu recomende para os nossos ouvintes aí, fica à vontade também. Olha, eu vou ficar devendo, assim, porque eu não pensei sobre isso, mas posso pensar alguma coisa e depois passar alguma indicação para vocês. Mas só queria comentar que eu acho que vocês fazem um belíssimo trabalho, né? Esse trabalho Tem muitos amigos, né, dentro do IE, e acompanho há muito tempo, né? Como vocês preparam as pessoas para estarem à frente dos negócios, assim, tendo um embasamento muito forte, assim, e acho que esse tipo de coisa, essa conversa com outras pessoas nesse tipo de assunto, né, ele acaba sendo muito rico, é também uma oportunidade para a gente, né, dividir um pouquinho, né, da nossa história profissional com vocês. Então, acho que é uma bela iniciativa aí. E só dizer novamente, né, que eu acho que o trabalho do IE é um trabalho bastante diferenciado, né, e forma a gente diferenciada, né. Parabéns por vocês aí que fazem parte disso. Tá certo. Muito obrigado, Fernando. Hugo, a gente encerra mais um episódio do FLCast. Agradecer mais uma vez aos nossos investidores Bitso, Évora, Gerdau, Grupo RBS, nossos apoiadores Ouro, Atlas Network, Grupo A Mais Educação, Itaú, Icatu Rio Grande Seguros e PUC-RS. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Você ouviu FLCast, o podcast do Fórum da Liberdade.